A Revolução Francesa foi o resultado de uma crise econômica, política e social que a França viveu no final do século XVIII. Essa crise na França foi consequência direta da sociedade marcada pela desigualdade típica do antigo regime, nome pelo qual ficou conhecido o absolutismo na França. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e que contou com a importante participação dos camponeses e das massas urbanas que vivem na miséria. Em 14 de junho de 1789, a massa urbana de Paris tomou prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Monarquia constitucional. A promulgação da Constituição de 1791 foi o resultado final dos trabalhos da Assembleia Nacional. Essa Constituição transformou a França em uma monarquia constitucional, estabelecendo a separação de poderes legislativo, executivo e judiciário, ficando para o rei o poder executivo. Definiu um sistema eleitoral censitário que dividiu a população em cidadãos ativos, os que pagavam os impostos acima de um censo mínimo e, portanto, podiam votar, e os cidadãos passivos, excluídos do direito do voto, estabelecendo também a igualdade jurídica de todos os indivíduos, a liberdade de produção e circulação de bens, e a não interferência do Estado na vida econômica, a separação entre a Igreja e Estado e a liberdade de crença. Convenção Nacional. Era evidente que nem todos estavam satisfeitos com os rumos da Revolução, principalmente os grupos populares, formados por assalariados, pequenos comerciantes e artesãos que perceberam que as conquistas da burguesia pouco ou nada significaram concreto para eles. Esses grupos, denominados sans-culottes, termos que se referia àqueles que usavam calças compridas em vez dos calções até o joelho, trajados pela nobrezia e pela alto-burguesia. Muito cedo, a Convenção Nacional tornou-se o palco de disputas políticas entre os deputados que a acompanham. Entre os grupos políticos que se destacam estão girondinos, jacobinos e os pântanos ou planícies. Época do Terror. Durante esse período, conhecido como Terror, o líder jacobino Robespierre governou a França. Seu governo foi marcado pela violência e pela guerra interna e externa, que era acompanhada de todas suas consequências: fome, medo generalizado, perseguições, delações, julgamentos sumários, execuções na guilhotina, convocação universal de serviço militar e rebeliões populares. Na prática, o terror significou para a França a instalação de um regime ditatorial, no qual as liberdades foram suspensas em nome da Revolução. O governo jacobino dirigiu o país por meio do Comitê de Salvação Pública, o responsável pela administração, pela defesa externa do país, e por meio do Comitê de Salvação Nacional. O Diretório. O Diretório foi um regime político adotado pela Primeira República Francesa entre 26 de outubro de 1795, no calendário revolucionário, e o golpe de Estado do 18 de Brumário do ano 8. No caso, 9 de novembro de 1799. O Diretório foi uma fase da Revolução Francesa. Foi caracterizado por um governo autoritário de grande aliança com militares, onde se elaborou uma nova constituição, onde a burguesia revigorou, se vendo livre da República Democrática e do antigo regime. O Diretório passou a dar lugar ao Consulado, instituição entregada por 3 representantes, entre os quais estava Roger Ducos, o Abade de Sées e o próprio Napoleão Bonaparte.